E eu estou aqui novamente com o Oller, que tem muita experiência no espiritismo, praticamente nasceu nesse meio, né, Oller, no espiritismo. E seja muito bem-vindo ao nosso novo canal, João Evangelista, onde a gente fala muito a respeito de reflexões, estudos, prática espírita e muita coisa boa. E o Oller está aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema de hoje, que é a prevenção ao suicídio. É um tema, digamos assim, muito polêmico e às vezes tem até um tabu, né, Oller, em questão É, desse tema. Muita é, gente, às vezes, até evita de falar sobre isso, né? é uma bobagem, né? Porque tem que colocar as coisas claras. Essa é uma das propostas, né, que a gente faz na cartilha. E hoje, nesse assunto de hoje, nesse podcast, a gente vai falar bastante a respeito, logicamente, da prevenção. E o principal objetivo é alertar sobre a gravidade do ato em relação tanto ao espiritismo, como das consequências deixadas para a família, para as pessoas próximas. Eu mesma, por exemplo, eu tenho uma experiência com duas pessoas que foram muito queridas na minha vida, que cometeram suicídio, e isso deixa um trauma na gente, né? Deixa uma lembrança ruim. Imagina para aquela família que está bem próxima a essa pessoa. E eu fiz aqui, tive a liberdade de fazer um levantamento de algumas questões relacionadas ao panorama mundial. Eu levantei aqui alguns indicadores, eu vou até dar uma lida aqui nas anotações, porque é alarmante, é uma coisa assim surreal que a gente vê, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, para quem está assistindo a gente, sobre alguns indicadores. As pessoas que morrem por suicídio por ano, olha só, olha, o dado que eu levantei, mais de 700 mil pessoas. Esse é um panorama mundial. E a frequência, uma morte a cada 40 segundos aproximadamente. Então você vê Verdade. que o índice é altíssimo. E na participação das mortes mundiais, a gente vê uma pessoa em cada 100 mortes cometendo suicídio, ou seja, cada 100 pessoas que estão ali sendo veladas, uma foi por causa do suicídio. E quanto às tentativas para cada morte? São mais de 20 tentativas. E não sou eu que estou inventando isso, não, tá? Eu fiz um levantamento das fontes da OMS e OPAS, que são Serviços e Informações do Brasil. Então, isso está registrado oficialmente. É um panorama assim que assusta bastante a gente. E quando a gente está falando do Brasil, os dados mais recentes mostram um crescimento preocupante também. E os indicadores são mortes por suicídio. No ano de 2023, que foi o último ano que eu consegui levantar, de 2024 a 2025 ainda não estão atualizados. A gente tem um dado aí de 17 mil mortes. Então, a média diária, 47 pessoas por dia, só no Brasil, morrem pelo ato do suicídio. E a taxa do Brasil, super alarmante, 8 mortes por 100 mil habitantes. E o incrível que eu vi isso, Oller, que me chamou bastante atenção, é que a maioria são os homens. A cada 10 mortes, 8 são homens. É impressionante, né? As mulheres, elas têm mais tentativas de suicídio. E os homens, eu acho que eles vão para cima mesmo e querem cometer o ato a qualquer custo. E vamos falar sobre a evolução no Brasil. Os dados mais atuais sobre a evolução do suicídio no Brasil, que o número continua crescendo bastante. Eu tenho aqui o total oficial do Brasil, agora em 2025, que é um dado que eu ainda não consegui, tá? O último total oficializado foi em 2023, como eu falei anteriormente, 17 mil mortes e 47 mortes por dia. Isso também foi o levantamento feito através do portal.gov, que é o portal do nosso governo. E o Ministério da Saúde também divulgou um dado bastante importante entre 2016 e 2021. A taxa de suicídio entre adolescentes é super alarmante. De 15 a 19 anos, aumentou em quase 50%, ou seja, 49,3%. E temos também, infelizmente, crianças, você acredita? Crianças suicidas, de 10 a 14 anos, que foi um aumento de 45%, só no Brasil, Triste, né? fora do índice mundial. E olha, para você ter uma ideia, né? Enquanto a gente conversa aqui nesse podcast, que vai durar, acredito que aproximadamente 1 hora, em média, cerca de 40 a 45 pessoas morreram por suicídio em algum lugar do mundo. Esse cálculo deriva da estimativa de mais de 700 mil mortes anuais
da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a cada 10 pessoas que morreram por suicídio, aproximadamente 8 são homens e 2 são mulheres. É um dado, assim, impressionante, né? A gente fica, assim, estarrecido como as pessoas evitam de falar desse assunto. E eu sei que você fez uma cartilha muito interessante, uma cartilha que serve para todas as pessoas, como se fosse um manual mesmo, real, de prevenção ao suicídio. E parece um pouquinho óbvio quando a gente fala nesse assunto, e então eu gostaria de te perguntar, para a gente começar aqui, por que que você Uhum. resolveu criar essa cartilha? Qual que foi o gatilho que fez você criar essa cartilha? Bom, boa noite a todos os telespectadores, a todos que estiverem assistindo. Espero que esse nosso trabalho possa, de alguma forma, abrir a mente e levar alguma atitude que nos ajude nessa batalha, né? Só para complementar os dados que você estava falando, que parece incrível, né? Mas, por exemplo, esses dados que você pegou não computam vários países, muitos países que não mandam dados para a OMS. Sim, certamente. Não mandam dados. E mesmo quando nós falamos especificamente dos atos suicidas, nós não temos como computar muitos acidentes, uma grande parte dos acidentes automobilísticos, ou nas construções civis, ou em vários tipos de atividades, que são considerados como acidentes normais, mas na verdade tem por trás disso uma pessoa desesperada e que comete um suicídio. Então, como você sabe, por que que eu resolvi fazer essa cartilha? Bom, a primeira coisa é porque, não como espírita, eu não posso negar, a primeira coisa, eu não posso negar a responsabilidade sobre o fato. Eu não posso olhar para esse fato e achar que ele se resolverá sozinho, não posso achar que isso é uma coisa trivial, que vai acontecer, que a dor passa. E como espírita, eu não posso pensar assim. Principalmente, Cris, porque nós que estudamos no Espiritismo, né, nós sabemos, e vários relatos de psicografias sérias, né, sérias, de autores sérios, nos conta da consequência para o espírito, não é só a consequência moral na família que acontece. A Sim. consequência para o espírito, por exemplo, né, depois do suicídio, quando ele tenta eliminar um problema e que ele percebe que são vários outros problemas, mas as consequências disso para o próprio ser, né, numa nova reencarnação, como ele macula o perispírito, né, e a gente entende isso daí, e fatos, relatos e tantos que chegam a 1000 anos, reencarnações sequenciadas, para que um espírito volte a reencarnar de forma normal, né? Esse foi uma das coisas. A outra coisa é eu perceber que existe muita, como você viu, você busca dados, existem milhares de fontes que Sim. falam sobre suicídio. Você vê o governo, a OMS, por aí afora. Tantos e tantos, você entra nas redes sociais, nos sites aí, são milhares e milhares e milhares de informações dizendo o suicídio, e as pessoas se condoem, as pessoas choram, as pessoas falam, se desesperam, que é preciso fazer alguma coisa, mas não se faz. Tá? A gente não Então, vê nenhuma campanha a respeito disso como preventiva. é, então eu pensei, então vamos fazer alguma coisa, mas uma coisa que seja aplicável, porque teorias das mais avançadas, né, de como se fazer uma coisa tem, né, mas que não são praticáveis, têm dificuldades para serem implantadas, por exemplo. Então, eu resolvi fazer uma cartilha que fosse simples e que abrangesse. Logicamente que eu não posso negar que eu tenho o apoio da espiritualidade, que me ajuda, que me sugere, que vai trabalhando junto comigo nesses temas. Né? Então, a cartilha, o objetivo dela era esse. Eu queria fazer uma cartilha, foi essa a minha visão, de fazer uma cartilha que pudesse ser simples e que pudesse elencar o lado prático
sair da teoria, né? Sair da Sim, teoria e avançar, né, para o lado prático da coisa, tá? Porque essa cartilha é bem aplicável no lado prático. E a terceira visão é o seguinte, é conseguir, de alguma forma, congregar as casas espíritas regionais, estaduais, de alguma forma. É claro que é um trabalho, nossa, um trabalho, como se árduo. diz, um trabalho hercúleo, né? É um Uhum. trabalho incrível você chegar a convencer casas e fazer associações, reuniões, simpósios, tal. Porque me parece, né, me dói, me parece que é um tema que se as pessoas falam e falam até com as mãos, né? Como se fosse, mas não fazem muita coisa. Então, a cartilha tem essa objetivo. Eu tentei fazer uma coisa que eu acredito que tenha. No início, até falei para você, no início, eu achava uma cartilha muito simples. Mas, na medida que foi passando o tempo e eu fui refletindo, acho que a própria espiritualidade foi me mostrando, né, que ela tem uma abrangência muito grande. Né, só que nós temos que colocar em prática. Esses foram, basicamente, os objetivos. Né? Como a gente já falou no outro podcast, né? o, onde o elo se rompeu. Se rompeu, né? Na verdade, esse é um assunto que acredito que todas as casas espíritas deveriam tratar com mais seriedade, como, por exemplo, até naquele encontro fraterno, numa entrevista, Sim. para tentar sondar. Claro que as pessoas que estão ali são trabalhadores, não são psicólogos nem É, terapeutas, mas teria como entrar nesse assunto para descobrir o que a pessoa está passando, né? Para tentar ajudar de alguma forma. mas tem as casas, né? Por isso que eu falo, você tem cada uma delas dentro do seu potencial, pode montar uma célula capaz de observar, né? Sim, Então eu estava seria conversando até com uma pessoa que participa de uma casa até grande, né, e bem estruturada, que tem na sua linha de trabalho médicos, psiquiatras e por aí fora, engenheiros e gente com muita competência. E mostrei a cartilha, passei o link da cartilha, e falei, não, realmente nós precisamos fazer um trabalho. A gente até faz lá. Falei, como é que vocês fazem o trabalho? Não, quando alguém vem lá, dizendo que quer suicidar, a gente, a gente é, fala com ele. Né? mas muitas vezes a gente não sabe que a pessoa quer, né, fazer isso. Mas isso daí, quando ele fala isso, é porque está no limite, né? Então, o que a gente tem? Exatamente. Qual que é a ideia? A ideia é partir para uma ação de prevenção. Para isso, tem que montar coisa simples, uma célulazinha, que nem essa casa espírita. Deve ter provavelmente uns 80 trabalhadores, por aí. Montar dentro desses trabalhadores uma equipezinha de observação. Você vê que nós sempre falamos de observação, né? Sim, O ponto de todas as nossas atividades aqui, o ponto mais importante para que se leve a termo e se consiga o objetivo é observação. Tá? E, isso. então, eu pergunto, por que vocês têm lá algum grupo que tenha sido formado, que tenha sido capacitado a contatar pessoas, observar, identificar? Não, não tem. Então Não vocês não estão tem. preparados, né? Aí você pergunta em todas as casas, não tem. Não É, existe. é complicado. Em nenhuma casa existe assim, alguém que observa, né? Uhum, Que chama para as pessoas. Por isso que a cartilha alerta para a forma de abordagem, para uma série de coisas. Né? sim. Olha, ele falando nessa parte espiritual, quem já leu aquele livro Memórias de um Suicida sabe exatamente sobre o que a gente está falando, né? Das consequências disso. Exatamente. Você tem relatos incríveis, né? Primeiro, a gente sempre fala, nós somos a nossa saúde física hoje, ela é o reflexo das nossas vidas, né? Então, É, todo mundo agora, o suicida, ele não tem nenhuma consciência do que ele vai fazer com o seu próprio espírito. Tá? exato. O perispírito é um negativo, né? Do nosso corpo físico na próxima encarnação. É como se fosse uma chapa negativa. O que estiver na chapa, passa para o outro. Se a chapa estiver rasurada, passa rasurada. É como se tivesse isso. Aquele espírito rasurado. E a gente sabe, né? Como no livro da Ivone Pereira, né? Memória de um Suicida, é um sofrimento atroz, né? É É, isso. E até nós sempre falamos do caso do Judas Iscariotes, né? Que demorou lá quase também, 1000 anos para se exatamente. É muito reorganizar. tempo. Uhum, Teve na sua última encarnação como Joana d'Arc,
É um fato bastante grave isso daqui, sabe? O suicídio, é preciso alertar, né, as pessoas que estão nessa circunstância, né, levar a informação. Por isso que, como a gente fala, falar sobre o assunto não pode ser um tabu, entendeu? O É. assunto tem que ser levado em todas as instituições, na casa. É preciso falar sobre o assunto. É só falando sobre o assunto que a gente consegue entender, né, as Quem está situações. precisando de ajuda, exatamente. Oler, você estava falando que essa cartilha ela tem uma aplicabilidade muito simples para as pessoas poderem usar assim no dia a dia. Conta um pouquinho para a gente como que isso funciona para nós, inclusive eu, e para o pessoal que está te assistindo agora. Bom, partindo do princípio, né, de todas aquelas informações iniciais, essa é uma luta que não se luta só, que ninguém quer se suicidar, todo mundo quer, sim, resolver os seus problemas, né? É, isso Então, é baseado verdade. em todos esses fatos, nós fomos fazendo uma avaliação e uma reflexão de onde estão as bases. Foi baseado nisso que eu comecei a escrever essa cartilha. Eu sei dos dados alarmantes, eu sei dos vários problemas, mas é o seguinte, resumidamente, as coisas acontecem, como tudo no Espiritismo, só para fazer você sabe disso, o telespectador vai concordar também. Todos os problemas nossos, nós temos assim uma abençoada família, não é? Sim. Quando a gente lança um olhar espírita mais abrangente, um pouco mais profundo, né? A gente alarga os horizontes da avaliação do nosso estado na Terra e nós vamos chegando próximo da família e ver que essa é toda a grande célula do universo, é a família. Tá? Isso é verdade. Então, todos os problemas ocorrem dentro da família. Que é um dos núcleos que a pessoa convive, né? Um dos núcleos. E o Mas principal, todos os acredito. problemas ocorrem dentro da família. É. Qualquer coisa que você possa imaginar, vamos pensar, a pessoa não conseguiu ser aceita na escola, digamos. Mas é porque a família não o valorizou o suficiente, não enxergou ele, não apoiou. Então, todos os problemas nossos vão ocorrendo na família. E você vê, famílias desestruturadas de todos os tipos, não é família pobre só, né? Sim, não, Família não é essa rica, questão, né? família média de todos os tipos, né? A falta de empatia, a falta de carinho, essa questão hoje de você não toma um café junto com quem está em casa. Eu sempre faço, acho, que eu ouvi essa reflexão em um dia, que é muito mais fácil você pegar um avião e tomar um café com um amigo lá na França, né, ou lá em Madrid, do que você atravessar a mesa e dar um abraço É, naquele seu ente querido que está de mal de você. é Às vezes, verdade. então a gente vê isso na família, e a nossa visualização era essa. É claro que você pensa assim, mas como uma família sem conhecimento, sem estudo, sem suporte, sem bases, vai tomar consciência disso? Né? Óbvio que é difícil, né? Mas aí entra as associações de bairro, o Estado precisa estar presente na associação de bairro, mostrar isso, né, com várias formas, né, de reuniões. Nós temos nas prefeituras o CRAS, que pode, mas que o CRAS é como disse o amigo, é melhor, os CRAS precisam ser tratados, as pessoas que estão lá trabalhando no CRAS, precisam ser Para tratadas, poder tratar os outros. pode tratar os outros, né? Mas, de qualquer forma, é uma célula que está lá com o objetivo de acolher pessoas, famílias que estão desestruturadas. Sim, Porque todo o que ocorre, a família gera isso, porque na família, como a gente fala, a gente se desnuda na família. É quando a gente exato. mostra tudo o que nós somos, né? E é na família, quando a gente lança esse olhar espírita mais abrangente, é onde os confrontos ocorrem. Porque ali nós temos os amigos e os inimigos juntos, porque esse é o lado profilático da família, essa é a grande vertente da família, esse é o lado educador, né? E o lado
apaziguador espiritual dos seres, é a família. Né? É ali que você começa o confronto e é ali que você incita a avaliação do perdão. Né? É assim, é na família, porque então todos os problemas ocorrem, mas aonde a consequência desses desajustes familiares vão desaguar? Onde eles eclodem de verdade? Eles eclodem na escola e eles eclodem no trabalho, né? Onde as Isso, pessoas trabalham. e sem dizer que muita gente tem problemas com traumas de infância também, né? Olha, isso acho que conta bastante na vida adulta. Você vê na cartilha, ela mostra quais são os fatores, né, que dela. Então, doenças graves, pessoas, por exemplo, que não conseguem comida, né, não conseguem estudo, não conseguem nada, ah, e outros que não conseguem ser reconhecidos na sua própria família, às vezes por culpa dele mesmo. Né? E o pior também, né? Aqueles que são abusados desde a infância. Isso também Tem, é uma coisa grave. existem os abusos, né? Tanto que na nossa outra cartilha, que a gente vai escrever a segunda edição, né? Nós vamos colocar alguns outros dados, por exemplo, a velhice, né? E nessa cartilha não faz menção aos problemas da velhice e as consequências que levam a suicídio. Né? A ideia é essa, porque quando você pega, você quer ver como esses três fatores que nós estamos falando, essas três células precisam estar interligadas para que haja um resultado melhor. Digamos que a criança vai para a escola, o jovem vai para a escola, e aquele núcleo montado dentro da escola, que já montou as fichinhas, a cartilha propõe o tipo de ficha e tal. Né? Quando essa pessoa vai na escola, esse jovem vai para a escola, e esse grupo preparado identifica uma alteração comportamental e aborda ele e percebe uma possibilidade suicida, ele vai verificar que existe lá no fundo um problema que está lá na casa dele. Sim. Verdade? Por isso a aplicabilidade é simples, desde que haja vontade, né? Tem que ter vontade. Então, se você comunicar às autoridades que existe um problema naquela família, o CRAS, ou qualquer dessas, a própria associação de bairro e tal, para que possa fazer um acompanhamento dessa família, né? Instituir isso, né? Que a família fale sobre isso, identifique os problemas que estão acontecendo, porque na escola você vai identificar o problema. Na família é preciso trabalhar em cima da família. A família Sim. não, muitas vezes não consegue sozinha, né, fazer Precisa esse de tipo de ajuda, é. esse tipo Principalmente de pela falta de informação das pessoas, às vezes ignorância mesmo, acha que tá tudo bem, vai levando e não tá nada bem. exatamente, muitas vezes, né, ele não percebe, a família não percebe, esse é o grande fato do link, né, a família não percebe que aquele ser lá quer se suicidar. Exato. Mas se na escola ou no trabalho houve uma identificação e você chega para a família, olha, esse seu ente está com problema, é preciso socorrê-lo, né? De que forma? Tratamento psicológico, psiquiatra, psicanalítico, né? E igreja, né? Falar de Deus, Sim, que oração, é super importante. não é verdade? Então, é por isso que ela é simples colocar, desde que haja esse link, né? Essa vontade de montar-se em cada uma dessas células os grupos que identificam. A informação precisa circular nesse tripé Nesse de meio. Aham. é, ela precisa Eu circular. olha, nem aqueles comentários, né, que o pessoal faz bastante: "Ah, se quisesse se matar, já tinha se matado", ou fala Né? assim: "Ah, essa pessoa tá querendo se aparecer, chamar atenção", a gente ouve bastante isso, né, e isso é um erro muito grande, julgar as pessoas dessa forma. Não, sem sombra de dúvida, porque a pessoa que está dizendo que quer se matar, ele vai se matar. Ou pelo Dificilmente menos vai tentar, né, vai pelo menos vai tentar, tentar. exatamente. Dificilmente, né, aquele que está dizendo que quer se matar, é uma questão de tempo. Né? Se ele não for socorrido a tempo, ele vai fazer esse tipo de ação. É uma bobagem, né? É aquilo que a turma fala. Mas era só fazer assim, não sei porque que está com tanta dificuldade. Mas a pessoa que está lá, né, no beco da sua mente, né, ele não vê saída nenhuma,
Ele não encontra nenhuma saída, nenhuma palavra, nada que possa modificar, ele não vê outra saída para os seus problemas. Então, não é assim. Cada um interpreta, né, de uma forma. Então, não é bom falar, se é só fazer assim. Não, tem que ouvi-lo. Né? Ou então, Sim. outra frase assim, já tentei de tudo. Não, não É, tentou. Né? A vida não não tem tem. limite para você tentar salvar uma vida. Né? Por isso que é complicado você ver esse tipo de atitude e não fazer nada. E quando a gente fala, né, está escrito, inclusive, na cartilha, sobre as empresas e as instituições, como que isso funciona, a prevenção dentro desse núcleo? Como você sabe, o trabalho é um trabalho árduo. Né? Por isso que eu entendo que a grande comunidade espírita deveria abraçar essa causa, não pelo óleo, pela causa. Não precisa nem falar Sim, do óleo. Pode esquecer o óleo. O óleo não tem nenhuma importância, o fato é mais importante. Né? Mas se existe uma unificação das casas espíritas, esse fato poderia ser melhor trabalhado. Né? Porque, por exemplo, por falar com amigos e por falar sobre a cartilha e por falar sobre uma palestra que eu tenho escrito, que é sobre prevenção sobre suicídio, né? Uma palestra que eu faço, que eu já fiz algumas vezes. Falando com um amigo, ele comentou com alguns prefeitos e dois deles quiseram saber como é que eu poderia fazer, se eu não poderia fazer uma palestra para apresentar essa cartilha, para que ele pudesse aplicar a cartilha. olha aí, tá vendo? Tá vendo? Porque agora o trabalho é esse, né? As casas espíritas precisam falar sobre isso, precisam entrar no jogo, né? Não pode ficar fazendo cara de paisagem, né? Achando que, né? O cara de egípcio, né? Que tu fala hoje, né? Não é só isso Porque aí. os trabalhadores poderiam perfeitamente fazer esse tipo de palestra dentro de empresas, de escolas, é só chegar lá, bater na porta, oferecer. Eu acredito que não teria como negar esse tipo de trabalho, só faz o bem. Se você imaginar assim, nós vamos pegar a empresa, né? E isso daí também ela reflete de forma muito mais impactante nas prefeituras, nas instituições. Né? Então, vamos pegar assim a questão das empresas, né? Que ela reflete muito mais impactantemente nas instituições, nas prefeituras, nos órgãos públicos, por aí afora. Uma pessoa que não está bem na sua casa, né? Que tem alguma pessoa doente, que tem uma falta de dinheiro, que tem uma falta de aceitação, desestruturação, desavença, brigas e tal, tá? Dentro da sua casa. Ele vai trabalhar e a mente dele não está 100% no trabalho porque ele está focado lá. Ele começa a entrar em Nos um tipo de ansiedade que depois caminha para uma depressão, tá? Depois uma síndrome, depois um suicídio. Esse é o caminho, né? Uhum. Fora outras consequências. Mas Isso quando não se transforma em bebida também, né, olha, vícios. a bebida é o caminho, é um dos caminhos, né? É, Mas você pega assim, essa empresa que tenha lá, sei lá, 30, 40, 50 funcionários, e ele tiver dois ou três com um grau de ansiedade avançado e com pensamentos suicidas ou pensamentos desvairados, né? sim, Não é só ele que perde a produtividade. Ele perde a sua própria produtividade porque a mente dele está longe. Mas ele dentro dos seus contatos, né, do seu hall de contatos, ele impacta também naqueles que estão na sua volta. Ou seja, sem dúvida. a, a abrangência é muito maior de pessoas que vão produzir menos. Se a empresa tivesse essa preocupação de criar um grupinho de dois ou três que ficasse de olho naquelas pessoas, porque é tal negócio, né? É que eu sempre falo assim, se você tem um funcionário que ele é sempre é, cabisbaixo, ele é sempre concentrado, ele não se socializa, ele não sorri, ele sempre é assim.
Tá tudo bem, não tem nenhum problema. É, aquela pessoa mais introvertida, né? Pode ser também. Introvertida, né? Perspectiva. Ok. O problema é, se essa pessoa assim, de repente ele começa a mudar o comportamento. Ri muito, ri sem razão, tá? É, É uma forma de identificação, é o comportamento daquele empregado. Aí você cria desse grupo, pega essa pessoa, identificou ele, chama ele para atenção, né? Faz uma fichinha. Se você tem essa preocupação, né, de ter na empresa um grupinho, ele que seja voltado, assim como você tem lá o grupo de anti-incêndio, né? A brigada de uhum, incêndio, você poderia ter a brigada do ser humano, né? Se é, preocupar com o ser humano, né? Com o fogo interno do ser humano que desestabiliza. E ele, que é uma pessoa ansiosa, ele impacta em mais 2 ou 3 amigos, que vão dar baixa produtividade. E se tiver 2 ou 3 nessa circunstância, serão 9 ou 10 com baixa produtividade. Além de ser uma ação social, porque, na verdade, a grande função da empresa é a ação social. Ela tem a função de ganhar dinheiro, mas a grande função, a mais básica função da empresa é social. tem Tá? que ter. Então, se Uhum. você então, se você tiver esse grupo preparado, não estou falando de uma empresa pequena, de 30, 40 funcionários, imagina uma empresa grande. Quantas pessoas estão com problemas? E os problemas estão lá na casa dele. É É. óbvio que está na casa dele, certo? Está na mente e na casa dele. É, e é aquela história, né, não traga os seus problemas para o trabalho, é aí que começa toda essa situação. Como é que você faz isso, né? Como é que você desliga uma chavinha? Não somos É, uma máquina, nós somos um ser que pensa, que sente, que chora, que aspira, né? Que tem traumas, que deseja. Então, toda essa situação, criar grupos, essa é a ideia. A Casa Espírita, quer dizer, a Associação Espírita deveria levantar essa bandeira e falar: vamos fazer um simpósio de como nós vamos impactar na sociedade, nas empresas, nas prefeituras, nas instituições, nos órgãos públicos, sobre o fato. Gerar essa determinação, essa vontade de criar um dispositivo que possa. O Espiritismo precisa agir mais, é isso que eu falo. Né? sim. Quem mais conhece, por isso que eu falo, quem mais conhece sobre os efeitos do suicídio do que o Espiritismo? Tá? É, Então, e o engraçado é que tem, pessoas que trabalham no RH de uma empresa que são psicólogos e parece que esses psicólogos só servem para fazer entrevista de emprego. mas ele precisa ser alertado para, ele precisa evidenciar para ele, mostrar para ele esse fato. Ele pode ser de outra religião, até porque a cartilha, ela não tem muita conexão com o espiritismo. Estou falando de Aham. espiritismo porque eu sou espírita, mas ela Sim, pode ser sim, aplicada a qualquer religião, porque com ela a certeza. aplicabilidade dela, essa que eu falo de ser aplicável, porque qualquer religião, qualquer empresa pode aplicar a cartilha. Ela está Com bem certeza. clara como fazer para aplicar essa cartilha. Agora, quem que tem a obrigação de levantar, de elucidar, de clarear, de levantar o interesse? As casas espíritas, É. né? As casas espíritas, assim como eu fui convidado para fazer 2 palestras, outros poderão ser, né? Existe minha É, e palestra, eu posso na doar verdade nem precisa palestra. esperar o convite, né, é só bater lá na porta e falar: "Olha, eu gostaria de fazer uma palestra sobre prevenção ao suicídio", por que Mas as pessoas negariam? Não tem por que negar. não, mas exatamente, você marca uma entrevista, marca uma É, visita é. ao diretor de uma empresa e fala: olha, eu tenho aqui uma proposta Uhum. e talvez possa te ajudar na produtividade da sua empresa. Se você começar por esse lado, Isso. além de ajudar a sua produtividade, ele vai elevar o seu nível de atuação social É como isso empresa. mesmo. Então, se você pegar essa argumentação, levar para uma empresa, né, que tenha 200, 300, 400 funcionários, lá você tem psicólogo, né? Você tem psicólogo na empresa. Né? Se não tem, tem psicólogo que vem semanalmente, que vem mensalmente. Ó. Uhum. Existe essa.
levantar esse fato, abrir que existe essa possibilidade. Porque a empresa está lá trabalhando, né, no dia a dia, ela precisa gerar recursos para pagar os seus custos fixos e variáveis. Né? Ela está pensando nisso, no seu produto, na sua produção, na sua qualidade. Né? E quem tem essa função de alertar que existe essa outra visão sobre que a empresa pode adquirir essa outra visão, somos nós, somos nós. Não podemos olhar para o lado e achar que, não, quem será que vai levantar da cadeira e vai lá falar com o dono da Rio Novo? Quem será que vai levantar da cadeira e vai falar com o prefeito de Avaré? O Tem prefeito muitas coisas a fazer. Quem vai fazer isso? Se você não tiver eu posso fazer, você pode fazer, de forma aleatória, individualizada, pode. Mas quando nós montamos um grupo e fazemos um simpósio sobre o assunto, porque no podcast nós conversamos sobre isso no anterior, né? Sobre da retórica, a prática onde unir as pessoas, né? Unir as pessoas em prol de fazer alguma coisa, uma ação. Levantar os fatos no grupo das casas espíritas, criar um simpósio e criar objetivos, ações, né? Fazer um projeto objetivando evidenciar nas várias situações, nas várias locais, nesses 3 pontos, a necessidade de cuidar do suicídio. Porque é dolorido, né? Você sabe. Suicídio, ele não só destrói a pessoa que se suicidou, que cometeu. Né? Mas é um impacto violento na própria casa, na família. Em todos os lugares, até na empresa que ele trabalha, imagina o clima. É muito complicado. Ele na própria sociedade mesmo, ele passa a ser um peso violento, né, na sociedade. Essa que eu entendo que é a aplicabilidade da cartilha e a prática dela simples é essa. É lógico, não tem como fazer de forma diferente. Né? Se não houver unificação, lógico, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar, vamos publicar no nosso canal. Vamos publicar. Já está publicado, Está publicado. Então, vamos falar agora mais esse podcast sobre como funciona. Vamos colocar à disposição. Né? Mas eu acho que poderia ser ampliado isso aqui. Com a consciência, talvez que bater na porta de cada casa espírita, que olha muito para o próprio umbigo, para a própria interioração, ela não expande, não abre a mente, não se desenvolve, não busca novas, e fica naquela mesmice de sempre. Né? E às vezes eu acho que sou um pouco agressivo quando eu falo assim, e a gente cria bastante desconforto, desconforto. Mas eu não estou aqui para criar conforto para ninguém. Essa é uma área que não é para gerar conforto, é para gerar desconforto nas pessoas. Sim, para as pessoas agirem. É isso mesmo. É muito fácil falar do suicídio. Que pena. É preciso fazer alguma coisa e não fazer nada. Então, a gente precisa gerar esse desconforto nas casas espíritas, né? Porque é uma coisa, da nossa missão. Ou não? O estranho, Oller, falando sobre a minha experiência dessas 2 pessoas que eu falei aqui no início desse podcast, são 2 pessoas que, na época, eram extremamente divertidas. Sabe aquela pessoa que chega para animar a festa? Quando você olha para ela, você nunca imagina que essa pessoa vai suicidar? Não, isso acontece, né? Isso acontece, porque por isso que eu falo da observação. Quando você tiver isso na própria família, a conscientização familiar, que é preciso observar as pessoas que estão no seu entorno com carinho, é um responsabilizar-se pelo próximo,
e principalmente pelo próximo mais próximo de você, que são os da sua família. É um responsabilizar, se olhar sempre o que está acontecendo com a crise, por que que ela mudou, por que que ela Ajudar o está próximo, aparecendo, né? Uhum. por que que por que que, né? Por que que o Warren mudou, por que que a Stephanie mudou, por quê? O que está acontecendo? Os adolescentes, crianças, e ainda mais as crianças nessa influência digital. Teve uma época que as Sim, crianças cortavam os pulsos, principalmente as meninas. É uma coisa assim sim. absurda a influência que o digital tem na mente desse pessoal mais jovem. É uma influência muito grande. Então você pega isso daqui, que nós estamos falando da empresa, né? A empresa deveria criar grupos de atendimento. Assim como foi como o grupo de brigada, tem que ter o grupo do atendimento psicológico, ou do atendimento, Exatamente. né? O atendimento psicológico, que na verdade, no final, vai desembocar em outras coisas, mas observar as pessoas, esse grupinho que observe. Aquele que está chorando, aquele que vê que está faltando, por exemplo. A pessoa que nunca faltou começa a faltar. Uma pessoa que nunca chegou atrasada começa a chegar atrasada. Você Qualquer pode coisa fazer, que esteja fora né? do normal. É, Faz elenca uma série de atitudes que possam ser consideradas é, irreais, né? Não normais, uhum. anormais. E a partir daí você chama, ó, ô João, o que está acontecendo com você, João? Você sempre é uma pessoa que nunca faltou, agora cada pouco você falta. Você nunca chegou atrasado, agora está chegando. O que está acontecendo? Você não acha que isso daqui Exatamente. poderia ser feito? Não acha que poderia ser feito nas empresas? Claro que pode ser feito. A partir Com daí você certeza. ir montar uma fichinha, ajustar a abordagem, né? Porque não é tão fácil. Você não pode chegar, você está querendo suicidar, Cris? Não, tem que ajustar a abordagem. É, e geralmente a pessoa nunca vai falar sobre isso, né? Esse que é o problema. Ela não fala É e difícil para. tem que começar a Você tem que investigar. ganhar a confiança. Na carteira, ela diz que você tem que ganhar a confiança. Exato, exato. Gradativamente se aproximando, né? E ganhar confiança para que ela possa se sentir confortável em expor o que está acontecendo. Esse é o cuidado próximo, né? Se você pega esse exemplo e você parte para um órgão público, os órgãos públicos são os que mais problemas têm com ansiedade, com depressão, com síndromes, são os que mais têm. A juventude hoje tá perdida nessa área por conta da internet, não é verdade? A É, internet eleva o nível de velocidade, né? De conquista de coisas e mais e mais e mais, né? Então, se você pega esse fator e extrapola para os órgãos públicos, né? Agora, o órgão público ele está lá voltado para o seu sistema e insensível ao fato. Ele simplesmente manda para o psiquiatra ou pega e aposenta a pessoa, né? O INSS vai aposentar, a pessoa falta, vai lá fazendo, passa no psiquiatra, o psiquiatra vai lá, chega um ponto que o psiquiatra aprova a aposentadoria dele. é. Ou passa Passa remédio aí, para se manter com né? remédio. Então, se eu entendo que essa carteira tem essa visão, ela é simples por causa disso. Porque não precisa grandes arcabouços, não precisa Não, grandes, nem monumentais situações ou estruturas, infraestruturas para fazer isso, né? Se uma empresa é bem grande, você pode por departamento. Você pode ter exato. uma empresa de 1.000 funcionários, com vários departamentos, cada um com 50, com 100, né? Aí pinça um de cada um e monta uma equipe. Isso tem que partir da conscientização do dono da empresa, do diretor da empresa, né? Do prefeito, né? Do secretário de bem-estar social. Essa conscientização ela não surge automaticamente. Ele não vai lá, digita, fala, o que que eu vou fazer aqui? Se eu pensar em alguma coisa, não Não, vai fazer isso. Nós exato. temos, por isso que a responsabilidade, não só do espiritismo, né? Deveria ser de todas Qualquer as religiões. religião, exato, qualquer religião. Todas as religiões deveriam ter essa consciência.
E o Isso mesmo. Espiritismo fala muito mais porque nós sabemos exatamente que consequências tem um suicídio para o suicida, tá? Exato. Então, a dor que é, né, e o quanto a pessoa sofre, né, ao Achando que se está se livrando de um problema, arruma vários outros depois, né? Isso muitos que é problemas, né? triste. Amplia a dor que ele sentia é ampliada em muito, É, né? Difícil, numa ferida difícil de ser curada. A ferida do corpo físico que não deu certo, o suicídio é curada, mas a do espírito não. Como eu ouvi, né, no filme que você deve ter assistido, é, como é que é aquele filme do Al Pacino? Fala do perfume, como que é? perfume de mulher? Perfume de mulher, né? Aham. Na última discussão dela na faculdade, que ele falou que viu muitas pessoas, muitos jovens, né, sendo destroçados, arrancado pernas, braços. Mas para isso tem prótese. Agora, para um espírito destroçado, não há prótese. Não tem. Então, a nossa responsabilidade, eu fico entristecido com o espiritismo nesse ponto. Eu adoro o espiritismo, tenho o maior respeito, profundidade, casas maravilhosas, pessoas de alto envolvimento com vários aspectos. Mas nesse quesito chamado suicídio, acho que as Ainda casas tem um espíritas, tabu. É. eu acho que elas deixam a desejar, sabe? Olha, Talvez, pois não. pode falar. Essa cartilha, ela está disponível em PDF. E só para finalizar aqui, as pessoas podem baixar no nosso canal, não é isso? Tanto na descrição Pode do nosso imprimir. canal João Evangelista para imprimir, para É, consultar. E também a gente vai deixar fixado nos comentários desse vídeo. Então, quem quiser baixar, é só clicar lá no linkzinho, baixar à ok. vontade ou até enviar para aquelas pessoas que precisam, né, que é muito importante. As casas espíritas podem baixar, pode imprimir, pode divulgar nas suas casas, né? Podem fazer palestras baseadas nela, né? Ela tem alguns, Compartilhar, é isso mesmo. compartilhar, né? Esse é o uso público, né? Não tem nenhuma intenção, nenhum retorno pessoal, nada disso. É para uso público, que todas as casas possam entrar no nosso canal, baixar, pegar, aí utilizar ela, ler, imprimir, baixar, compartilhar, né? Usar como base para palestras. E se precisar de informações, nós estamos à disposição para Isso. ajudar no que for possível. Aliás, vou pedir duas coisinhas. A primeira, quem está assistindo a gente aqui no YouTube, faz favor de se inscrever aqui no nosso canal, para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa comunidade. E quem conheceu alguém que já tenha cometido suicídio, ou acha que tem alguma pessoa que está, né, nessa questão de talvez cometer um suicídio, coloca aqui nos comentários, pede ajuda, que estamos disponíveis, principalmente o Oller, que entende bastante aí desse assunto. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós precisamos montar uma corrente, né? Precisamos sair de dentro de casa e correr o trecho, de tal E, va das formas. E e hoje, né, vamos usar o digital para isso, vamos usar a isso, internet a nosso favor. exatamente, quer dizer, hoje eu não preciso, quer dizer, nós temos uma ferramenta maravilhosa, né? Nós temos a internet que a gente critica tanto em determinados pontos, mas quando ela é usada para o bem, ela é maravilhosa, ela é Exatamente. divina, porque num Isso. caso desse, em vários outros casos, ela tem uma abrangência, tem uma velocidade, tem um impacto muito grande, né? Então nós Mundial, né? podemos Mundial. mundial, exatamente. Quem sabe daqui a em algum momento alguém, assim como eu tenho um amigo hoje lá na Espanha, em Valladolid, que ele tem uma casa espírita chamada Chico Xavier. Olha só, que bacana. E ele foi vendo nos nossas apresentações, né, nos nossos trabalhos, que ele se interessou em entrar em contato comigo. Na verdade, ele é brasileiro, ele é do Rio de Janeiro. E Tem ele muita está lá. gente, né, que é brasileira, que vai morar nos Estados Unidos, Espanha, em qualquer outro lugar, e que acessa, sim, o nosso canal. Isso acontece É isso bastante. mesmo. Então, vamos divulgar o canal, né? Vamos se inscrever no canal,
Vamos divulgar essa ideia, que ela possa crescer, né? Crescer em interesse, em visualização, que as pessoas possam não sair do lado do conhecimento teórico, lado prático, né? Que cada um dentro das suas casas, que possa estar assistindo o nosso podcast aqui, cada um dentro das suas casas possam começar a partir de agora. Não precisam esperar uma atitude, né, mais organizada. Cada um pode, dentro da sua casa, a partir desse momento, observar dentro da sua casa se há alguma coisa fora do normal, e podem começar a tomar atitudes, É né? isso mesmo. A partir de agora, isso é uma trincheira que precisa ser ultrapassada, né? É uma luta que não se luta só nunca. É preciso observar a partir desse momento. Acho que quem se ver, quem assistir, divulgue, compartilhe, faça essa ideia voar para onde possa ser bem aceita, né? E as famílias possam utilizar das ferramentas, principalmente as ferramentas da identificação, do amor, e para que essa pandemia, né, chamada suicídio, É. nós não vamos eliminar o suicídio, porque existe uma questão intrínseca do espírito, né? O espírito preso num corpo físico, e muitas vezes que vem para a sua luta, né? Para a sua jornada, com cargas grandes, e muitas vezes ele não suporta essa carga, e aí ele quer se livrar disso, e muitas vezes, sem o conhecimento adequado das consequências graves, ele querendo se livrar de um problema imediato, ele sai pela porta lateral da vida, né? E essa é uma dor que fica constante. Não dá para impedir, mas se a gente conseguir salvar uma, 2 pessoas, já estamos no lucro, né, Orlando? Sim, é E assim exatamente vai isso aí. indo. Exatamente, essa é a ideia. Trabalho de formiguinha. Isso mesmo. Então tá ótimo, agradeço muito a sua participação, foi um tema, assim, extremamente interessante, com dados alarmantes, impactantes, e foi muito bom mesmo. Te agradeço aqui pela oportunidade, pela sua disponibilidade, e a gente se vê no próximo podcast e tantos outros vídeos aí das suas aulas, dos shorts, aqueles vídeos curtinhos, e muito mais Sim. conteúdo vem por aí. Com certeza. Acessem o canal, se inscrevam, porque nós vamos trabalhar ininterruptamente para levar conhecimento, para abrir a mente. E eu, Cris, que agradeço muito, né, a participação aqui, seu abraço, né, abraçando essa causa, abraçando essa ideia. E estamos juntos. Vamos em frente. Obrigado e boa noite para vocês.